Bom dia, boa tarde ou boa noite, jovens alunos do sexto ano. Hoje a gente vai dar sequência ao que vínhamos falando nas outras aulas, certo? O que a gente falou até aqui? A gente estava comentando sobre a sociedade romana, certo? Certo. E aí, a gente tinha destacado essa pirâmide social que vai aparecer aí para você, lembra? É muito importante a gente relembrar dela porque a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre república e algumas questões dessa pirâmide serão destacadas. Então, lá no topo da pirâmide, a gente tinha os patrícios, que durante a monarquia, aquela primeira fase da história de Roma, eram eles quem detinham o poder. Abaixo estavam os clientes, que trabalhavam ali pela proteção dos patrícios, e mais abaixo estavam os plebeus. Essa classe é importante, lembra dela. Os plebeus eram pessoas livres, comerciantes, trabalhadores assalariados, camponeses, enfim, um monte de gente. Não preciso nem te dizer que era uma maioria da população, né? E os escravos. Os escravos eram capturados de guerra ou dívida no período de monarquia. E em breve também se tornariam uma quantidade muito grande. Mas vamos lá. E aí o que aconteceu? Eu tinha comentado que foi declarada a República de Roma. Lembram? Bom, uma república, ela tem uma diferença muito grande de monarquia. Por quê? Porque o poder não é mais hereditário, ele é elegível. Então se elegem os representantes. Um rei, ele tem todas as funções. Ou em Roma, ele tinha todas as funções, mas governava com apoio do Senado, né? Então tinha essa diferença. Mas um rei, ele costuma ter todas as funções, todos os poderes. E aí, como a gente está falando agora de cargos elegíveis, de pessoas que são votadas, a gente vai ter um sistema que vai dividir as tarefas, né? Criação de novos cargos. Então, pessoas eram eleitas para ocupar 1 ou 2 anos, né? Alguns desses cargos. Por exemplo, a gente tem o cônsul, que era o responsável pelo exército e também era responsável pelos rituais religiosos. Aí você fala, professora, mas religião e guerra são coisas bem opostas. São coisas bem opostas, talvez, para a sua religião, mas para dos romanos, não. Assim como muitos povos, né, da antiguidade, estava muito vinculado. Então, seu sucesso, tanto para colheitas, para viagens, para navegação e para a guerra, estava ligado à aceitação, né, aos rituais, a essa relação com as divindades. Tínhamos o pretor, que era um cargo que fazia o papel de juiz, né? Era da justiça romana. O censor, que contava as riquezas e a quantidade populacional. Então a gente tem, por exemplo, você já ouviu falar do censo do IBGE? Mais ou menos aquilo ali, né? Aquele pessoal que vai bater na sua casa para fazer índice, antigamente, né? Não sei se na geração de vocês ainda tem isso, mas antigamente ia lá, fazia todo um exame de quantas pessoas moravam na casa, quantos cômodos tinha na casa, alguns móveis, enfim. Então o censor fazia isso, ele contava as riquezas e a quantidade populacional. O questor, ele controlava o tesouro público, ele era tipo um tesoureiro, ele fiscalizava, né, toda a grana que pertencia a Roma, ao Estado, governo Roma. E um ditador. O ditador era um cargo de exceção. É bem diferente de ditador de hoje em dia. Por quê? Como era tudo muito dividido, em períodos de grande crise, especialmente ligadas à guerra, eles elegiam uma pessoa que ficaria no cargo de 6 meses a 1 ano para resolver toda essa treta. Resolvido, voltavam às eleições normais. Então era um cargo bem provisório e para resolver crise mesmo. Bem diferente de hoje, que é um governo autoritário, que toma o golpe normalmente à força, enfim, né? E aí, lembra que eu falei que tinha uma classe que era para vocês lembrarem, que é a plebe? Pois bem, vamos falar um pouquinho delas. Tá vendo essa imagenzinha que vai aparecer aí? Essa imagem representa a plebe, né? A plebe nessa figura, ela tá toda vestida de exército, né? Com roupas de soldado, e aí tem algumas com aquelas roupas elegantes romanas. O que essa imagem representa? Representa um dos movimentos de luta da plebe, porque grande parte do exército passou a ser composto de plebeus. E o exército, naquele primeiro momento de república, ele não era profissionalizado, né? Não era uma instituição. O que isso significa para ficar mais fácil de entender? Significa que era de convocação. Então, tinha uma guerra, tinha um conflito lá, as pessoas eram convocadas a fazer parte do exército, né? Não é como se elas fossem do exército de maneira permanente, entendeu? Então, como eles eram maioria, eles também eram maioria no exército. E aí, durante um desses momentos, eles falaram, olha, estamos indo para a guerra, para todo mundo, a gente não vai mais, para tudo. Apaga a luz. Não, brincadeira. Eles pediram para todo mundo agora, a gente não vai mais. A gente não vai
Porque a gente não tem representação, a gente não tem voz, ninguém reconhece a gente como um cidadão, por que a gente vai defender um Estado que não reconhece a gente como cidadão? E aí vem a primeira conquista, né, deles, que era o tribuno da plebe. O tribuno da plebe, ele passa a ser um representante dos plebeus dentro do Senado, né, dentro do governo. Então os plebeus elegiam uma pessoa e essa pessoa ela tinha poder de vetar as coisas. Então, quando era decidida uma lei ou um imposto ou qualquer coisa que atrapalhasse a vida, né, social dos plebeus, esse tribuno podia falar, opa, não, isso aí não, pode parar. Então, a gente tem já um cargo de poder. O problema, você já teve um amigo que quando está te ensinando um jogo, e aí quando ele começa a perder o jogo, ele começa a mudar as regras? Era isso que os patrícios vinham fazendo. Então, como os patrícios, eles ocupavam a maioria do Senado, eles diziam, não foi assim a reunião. Porque naquela época, a maioria das leis era consuetudinária. Eita, palavra difícil, né? Imagina você no meio de uma conversa soltar uma palavra dessa. Vão achar que você é intelectualzão. O que significa consuetudinária? Até eu gaguejei. Significa que a lei era transmitida através de tradição oral, pela fala. Então, não era muito de se escrever, né? E isso já tinha mudado lá na Grécia, e a plebe solicita mais uma conquista deles, que é a Lei das 12 Tábuas. O que isso significa? Que a partir daquele momento, tudo o que fosse decidido era escrito, né? Tudo era escrito. Então, teve uma assembleia, foi decidido um novo imposto, escrito. Foi decidida uma nova regra, escrita. Então, tudo por escrito, tá? E foi uma grande conquista porque agora os patrícios não podiam mais ficar mudando as regras do jogo como eles bem entendiam. Outra conquista foi o plebiscito, então era como se fossem reuniões onde a plebe podia votar para aceitar ou não uma lei, foi uma grande conquista. Esse negócio de plebiscito, ele permanece até hoje, né? Na nossa Constituição existe essa possibilidade de consultar diretamente a população brasileira. A última vez que teve plebiscito no Brasil foi com referência ao desarmamento, né? E a população ia votar se era a favor ou contra o desarmamento, né? Então era um voto direto naquela criação daquela lei. E a lei da Canuleia, né? Lei Canuleia, o que essa lei significa? Olha só que doido. Como a plebe era uma quantidade muito grande de indivíduos, existiam alguns que eram comerciantes. E o comércio durante a República, vocês já vão entender o motivo, mas ele começa a crescer muito e essas pessoas vão ganhando muito poder econômico. E uma chance de ganhar mais status era casando com pessoas das famílias dos patrícios. Só que era proibido. E a lei Canuleia, ela veio e falou, olha, não, a partir de agora, quem é patrício pode casar com plebeu, quem é plebeu pode casar com patrício, tá liberado, tá tudo liberado, né? Então começa, com essa conquista desse direito, a conseguir mais status, né? Um pouco mais de influência na sociedade. E a última, mas não menos importante, o fim da escravidão por dívidas. A partir daquele momento, o escravo só capturado por guerra. Olha quantas conquistas através de luta social, né, dessas pessoas. E aí vamos falar um pouquinho da expansão marítima. Vocês estão vendo que tem um mapa aí? Esse mapa, ele mostra a botinha, que é a Itália, lembra que a gente falou sobre isso, né? Península do Lácio, onde viviam os latinos e depois vai ser chamado de Roma. Hoje, Roma é uma cidade. Tá? Antigamente, Roma determinava todo o território dominado por uma população conhecida como romano. Tá? Mas vamos lá. Todo esse mapa que vocês estão vendo, eu vou até olhar com cuidado aqui para não falar bobagem. A parte em vermelho e laranja era romana. Tá? E as outras ali, roxo, esses tons de azul, verde, pertenciam aos cartagineses. Cartago era uma cidade fenícia. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas os fenícios, eles eram navegantes, comerciantes, eles trabalhavam muito pegando um produto aqui e vendendo em outro lugar, né? Era isso que eles faziam. E eles ficaram muito poderosos, muito ricos e muito influentes. Eram grandes navegadores. E Cartago foi uma das principais cidades desse povo, dos fenícios. Nessa cidade, imagina uma cidade que é um feirão. Tudo que você quiser, você acha lá, né? Se você quiser achar uma calça jeans pro dedo do pé de um anão, você acha, né? Se você quiser achar um cachorro com uma unha quebrada, você acha. Se você quiser comer um peixe que vem de um rio específico da Suécia, você acha. Então, era isso. Essa era a cidade
de Cartago. Tudo tinha lá, tudo tinha lá. E aí, o que aconteceu? Roma começou a se sentir interessada em ter esse mesmo poder econômico, especialmente. Comércio, gente, circula muito dinheiro, é muita gente, compra, venda, né? Leva para cá, leva para lá, um crescimento cultural muito grande. E aí, o que aconteceu? Os romanos declararam guerra ali aos cartaginenses. Qual era o interesse dos dois? O que eles buscavam? Dominar o mar Mediterrâneo, dominar o comércio, um desejo imperialista, né? De, enfim, comprar um monte de coisa e revender, né? E cada vez enriquecer mais. Só que os romanos, quando começam essas guerras, eles começam a conquistar realmente, pouco a pouco, os territórios que pertenciam a Cartago. Por isso que vocês estão vendo nesse mapa algumas cores diferentes, né? Vocês estão vendo que tem um tom de azul claro, depois tem um tom de azul mais escuro, um tom de roxo, o verde. Esses tons, essas cores, foram mostrando cada pedacinho que foi sendo tomado pelos romanos, um após o outro. Essas guerras eram chamadas guerras púnicas. Púnicas vem de pune, que era a maneira como os romanos chamavam a civilização, né, a sociedade que vivia em Cartago. Bom, isso fez com que os romanos dominassem o Mediterrâneo, tanto é que eles chamavam de Mare Nostrum, né? O mar é nosso. E aí, com esse domínio, eles começam a crescer muito economicamente, a se desenvolver muito economicamente e a expandir as suas fronteiras, a conquistar novas fronteiras através de estratégias militares. Com essas conquistas, a gente vê a desigualdade social crescente. Veja se faz sentido para você. Quando os romanos invadiam um lugar e tomavam esse lugar para eles, as pessoas que viviam naquele lugar, elas perderam uma guerra, certo? As que perderam a guerra, elas se transformavam em escravos. Aquelas que disseram, não vou resistir, pode, tranquilo, é de vocês. Elas continuavam livres, mas elas deixavam de ser donas das suas coisas, né? Ou um ou outro que os romanos escolhiam ali para trabalhar como um agente duplo, sabe? Que continuavam com o seu poder e influência, mas a maioria virou plebeu, né? Que é cidadão comum, ou virou escravo. Inclusive, mais para frente, a gente vai ver essa determinação de plebeu, cliente, começar a desaparecer. Justamente por isso. Então, todos os lugares que eram dominados, a gente vê pessoas virando plebeias ou escravas. E todas aquelas terras que elas perderam passavam a ser dadas a patrícios, que já eram pessoas que tinham terras. Então, a gente vê gente que tinha uma classe social maior perdeu o seu, né, virar escravo, e gente que já tinha condição boa ganhar mais terras. Então o abismo social começa a ficar muito grande. Com a quantidade de escravos que vinha crescendo dentro do território romano, os plebeus livres e que não eram comerciantes, mas camponeses ou trabalhadores assalariados, começam a se ver desempregados, né, com seus espaços sendo ocupados por pessoas em condição de escravidão, né? E isso vai causar, lógico, insatisfação. Essas insatisfações vão nos levar a essa curiosidade que eu coloquei aqui, que vai aparecer no slide, né? Que é o fato de que para poder diminuir um pouquinho essa desigualdade, para poder controlar a população, vai se buscar a estratégia de profissionalizar o exército. Lembra que eu falei que o exército era convocação? Então o exército passa a ser profissionalizado. E isso tem uma série de vantagens estratégicas. Primeiro, porque Roma estava em estado de guerra direto, conquistando terra. Segundo, porque tinha problema interno, né? Os escravos, os escravizados ali que buscavam a sua libertação, os plebeus que não aceitavam a condição a qual estava sendo imposta a eles, de pobreza, de desigualdade social. E a cereja do bolo, essas pessoas elas saíam, né, daquela condição de desempregado e de necessidade, de fome, de desemprego, e passava a ser contratado do governo para reprimir pessoas que estão na condição que ele estava antes de ser do exército, tá entendendo? Então eles passam a receber pagamentos por isso. A gente tem o pagamento que era o soldo, que era um pagamento mensal, e daí vem o nome soldado, a pessoa que recebe o soldo, e o pagamento salário, que era um pagamento em sal. O sal era extremamente raro e por isso extremamente caro, conservava os alimentos e nem todo mundo conseguia comprar. Então os membros do exército eles ganhavam uma quantidade em sal.
Outra estratégia para controlar essas desigualdades e que vão ser construídas no período de império, mas que eu já vou destacar, é a política de pão e circo. A política de pão e circo, vocês já assistiram Jogos Vorazes? Aquele filme? Eu falo como se eu fosse ouvir a resposta de vocês, mas enfim. Jogos Vorazes, ele é um filme uma história, uma distopia que se baseia muito nessa estratégia de pão e circo. Basicamente, algumas pessoas escravizadas eram colocadas para fazer torneios, jogos e tudo mais. A galera ia assistir como um lazer e ali haviam as distribuições de alguns grãos. Então, temporariamente, a população ela esquecia dos problemas, achava o governo bonzinho e se divertia assistindo a esses jogos. A gente tem política de pão e circo constante no país e no mundo, através de toda a questão da manipulação midiática e tal. Então, ainda é uma questão muito forte. Veja que interessante a diferença do que eu estou falando agora, porque vocês estudaram em Grécia. Lá em Grécia era filosofia, debate, democracia, participação política. E em Roma, não. Era controle, era pão e circo, né? Então, a gente vê bastante essa diferença. Conforme se conquistava muito território, a gente vai ver a necessidade de dividir esse território entre alguns administradores. Então, vão surgir governos que têm 3 cônsules, tá? O primeiro deles, a gente tem, tá aí o nome em latim, eu acredito, Júlio César, Pompeu e Crasso, tá? Cada um administrava um pedacinho de todo o território pertencente ao estado de Roma, certo? E o que aconteceu? Pompeu morreu. Vai com Deus, Pompeu, né? Pompeu morreu em batalha. E aí o governo foi lá, né, o pessoal do Senado, Júlio César estava em batalha ainda, era um grande influente, especialmente com o seu exército, entre os plebeus, enfim. E o Senado achou que ele pudesse ser uma ameaça. Então foram lá e falaram, olha, Pompeu, agora você vai ser o único cônsul, vai administrar tudo. Júlio César pode voltar para casa, traz seu exército, eles estão dispensados, aposentados, como quiser. Você pode descansar também, que a gente não precisa mais de você. E ele falou o quê? Não, nem pensar. Eu não vou voltar e ser um aposentado, não. Quem vai mandar sou eu. Desafiou Pompeu, venceu Pompeu. E aí, aqui o que eu coloquei na imagem, quem manda agora é o papai aqui, né? Ele se declarou ditador vitalício. Não sei se você se lembra, mas o cargo de ditador era um cargo temporário, a pessoa era eleita para isso. E vitalício basicamente quer dizer para a vida toda, nunca mais ele ia sair. Não preciso nem falar, né? Não agradou nem um pouco os membros do Senado. Isso somado ao fato de que Júlio César tinha um relacionamento com Cleópatra, né? Rainha do Egito. Isso incomodava muito os romanos. Nem de longe é um motivo pelo qual os romanos vão fazer o que eu vou contar já já. Mas era a desculpa perfeita, né? Eles foram e mataram o Júlio César, achando que ele pudesse se declarar imperador. E era bem mais fácil dizer assim, não, a culpa é porque ele se casou com uma pessoa aí, do que dizer, temos medo do poder desse cara, né? E aí mataram o Júlio César, a gente vê começar o segundo triunvirato. No segundo triunvirato a gente tem o Lépido, o Marco Antônio e o Otávio, tá? Que aqui está Otávio Augusto, mas ele vira Augusto no final, tá? E o que acontece? Marco Antônio e Otávio Augusto, para não ter treta, eles viram cunhados. O Marco Antônio se casa com a irmã do Otávio, certo? Só que o Marco Antônio vai fazer uma viagem lá para o Egito, onde ele conhece uma mulher extremamente inteligente, que é Cleópatra, a mesma do Júlio César. Se apaixona, mora com ela, vive com ela, vira uma doideira. O Lépido, ele era um cara, você se lembra que eu falei que cônsul, ele também cuidava da religião? O Lépido era esse cara que curtia mais ficar na dele, ali nas coisas da religião e tal, então ele não se meteu muito nessa treta. E o Otávio Augusto, desejando, lógico, ter mais poder, tem o plano perfeito nas mãos dele, né? Vai atrás do Marco Antônio, derrota o exército tanto dele quanto de Cleópatra. Marco Antônio e Cleópatra, segundo, né, alguns relatos, cometem até suicídio. Cleópatra sabia que ser levada para Roma seria horrível para ela. E Otávio se nomeia Augusto, o divino, e se torna o primeiro imperador de Roma. Então, nesse momento acaba o período chamado de República e começa o período chamado de Império, do qual a gente vai falar na semana que vem, se tudo der certo. Até lá, beijão!